Eu fico muito triste, Fernando, quando o debate político ele tem se resumido à torcida organizada. Porque eu, como procurador legislativo, estando ali do lado interno, dentro do balcão, vendo a política ali num quadro, pessoas, resultados em nível municipal, em nível estadual e a nível federal, eu observo que nós estamos empobrecendo a nossa capacidade de raciocinar, de pensar um Brasil que realmente seja grande como cada brasileiro e como cada brasileira é. É admissível você ter um Congresso Nacional que nos custa 24 milhões e meio por dia, de domingo a domingo. Um Congresso que vai disponibilizar agora, em pleno período eleitoral, 61,3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Eu estou falando só a nível do Congresso Nacional. Sim. Então, eu acho que nós temos muita coisa, Fernando, assim, para pensar e refletir, né? Se a gente for falar de máquina pública, eu acho que a gente vai ficar aqui, vamos ficar aqui pelo menos uma noite inteira conversando, porque tem assunto de máquina pública para poder falar, viu? Nós temos mais de 50 mil vereadores e vereadoras no Brasil. Nós temos mais de 5.500 prefeitos, mais de 5.500 vice-prefeitos. Nós temos mais de 5 mil prefeituras, mais de 5 mil câmaras municipais. Nós temos hoje, numa estimativa média, algo em torno de 3 milhões de brasileiros que exercem a função por meio de cargos comissionados. Quem cuida de tudo isso é o povo brasileiro, é o suor do povo brasileiro. Exatamente. Nós temos uma estrutura política no Brasil, Fernando, que nos custa por ano só de manutenções de cargos e salários. Nós estamos falando de 200 bilhões de reais por ano. 200 bi. É bi, não é milhões. Estou falando de bi, né? Então, quando a gente coloca esse número à mesa, isso corresponderia à isenção do imposto de renda de todos os professores do Brasil, de todos os policiais, de todos os bombeiros, de todos os enfermeiros, de todos os médicos que trabalham no Sistema Único de Saúde. Isso representaria, por exemplo, o fim das bets no Brasil, das casas de apostas, que têm matado as famílias brasileiras todos os dias. E por que o Brasil, por que o poder político, por que o governo, Fernando, não consegue hoje, por exemplo, acabar com as casas de apostas? E no último ano ela rendeu de impostos, de arrecadação, algo em torno de 40 bi. Mas eu já tenho uma outra opinião nessa parte, mas eu quero saber da tua, mas aí eu já vou entrar já para mim poder conversar com você sobre essa parte também de bet. Você acha que é só o imposto que eles aprovaram porque não tinha? Não é. Por que não tem um bingo? Um bingo seria, na minha opinião, seria mais viável um bingo do que uma online. Online você não consegue manipular o algoritmo a não ser quem esteja na administração daquele site, daquele aplicativo. Bom, eu acho assim, Fernando, eu acho que o brasileiro, nós não temos cultura nem formação para permitir com que o brasileiro tenha acesso a esse tipo de entretenimento, que na verdade não é entretenimento, é uma forma de você adoecer brasileiras e brasileiros. Mas sempre existiu isso, não foi? Mas eu falo que nós não estávamos preparados para fazer uma liberação da forma que foi feita. Nós temos, por exemplo, o Ministério da Fazenda, nos últimos 3 meses, conseguiu fazer o bloqueio de 50 mil casas de apostas ilegais no Brasil. Eu estou falando assim, de 50 mil casas de apostas. Eu tenho pais que estão a cada dia mais endividados, jovens que estão adoecidos, uma economia paralela que foi gerada pelas casas de apostas, Fernando, que representam mais de 200 bilhões de reais também, apenas em uma única atividade econômica e sem fim social nenhuma. Estou falando assim, as pessoas falam, cadê o dinheiro, né? O dinheiro que circulava ali no varejo, no atacado, no consumo, na possibilidade de empreendimentos imobiliários, por exemplo, em infraestrutura, o dinheiro de comer. As pessoas estão pegando ele e tentando, por meio de um vício, ganhar alguma coisa a mais para pagar as suas contas. E o efeito tem sido cascata. Ele é em cascata. Um exemplo, a pessoa endivida na Bet, ela vai lá e faz um empréstimo consignado no seu salário. Sim. Então, a pessoa recebia ali, por exemplo, 3 mil reais. Vem um empréstimo consignado e deixa só 2. E 2 não paga as contas, porque 3 já não pagava. Aí ela pega os 2 mil que sobraram e começa a tentar jogar para ver se ela vai recuperar esse capital, vai recuperar esse dinheiro. E nisso vai virando uma bola de neve a cada dia maior. Eu estou falando de mais de 200 bilhões de reais nos últimos 3 anos e meio que o Brasil pegou e depositou dentro de uma caixinha. Vamos exemplificar aqui, ó. Então eu pego 200 milhões de reais, 200 bi de reais. Sim. E jogo aqui dentro, entendeu? E isso aqui vai para influencers, banqueiros, o mercado ilegal, né? Aprendeu a mexer com isso muito mais rápido do que o setor de controle e fiscalização do Estado. Por isso que você vê hoje o uso maciço do crime organizado utilizando casas de apostas para lavar dinheiro do crime. Isso, esse é o ponto que eu acho, na minha humilde opinião, foi porque liberaram. Na minha opinião, tem muita coisa atrás envolvida, porque
porque liberaram, o Congresso liberou, não foi começou a casa de aposta, porque foi, de certo modo, foi liberado por algum motivo. Eu falo assim que quando há muito capital envolvido, acaba a ideologia, né? E aí entra o interesse.